Eu, às vezes, eu cometia o mesmo erro, cara, 3, 4, 5 Sim. vezes. Ele pode ligar pro Papa. Não existia burnout, ninguém Não, falava não burnout. existe. O nível de contratos que você operava não dava tempo de você sentir. O psiquiatra fala: para, tem que estopar. Porra, errei de novo. E o cara do outro lado, cara, assim, tem que ser seu parceiro pra falar: cara, para, preciso parar. Mas tempo passa, né? O tempo voa. Tempo voa, a poupança Bomerino, o pessoal mas você já era careca faz bastante tempo já, Ah, né? cara, acho que quando eu entrei no Pregão, em 94, É. eu não estava careca, mas estava já a É, um passo, cara, você não já eram ia nem ser. 2, era um passinho pra Tá. ficar careca. Cara, eu nunca assim, uma coisa que me marca da época do pregão, é tipo aquele teus buraco na barba, cara, tipo, que era feio, cara, tipo, É, era pesado ali. cara, aquilo foi alopecia areata, era doença de estresse, cara, doença E aí você saiu do pregão, parou. é, mas eu fiquei um bom tempo com aquilo, cara, aí que foi ali que eu comecei a frequentar psiquiatra, psicólogo. Mas é bom, cara. Tudo para ver se aliviava, mas era não sei se você lembra, cara, mas Hã. tinha naquela época o que mais se falava, perto do que existe hoje, era síndrome do pânico. Não existia burnout, ninguém Não, falava não existe, burnout, não existia. mas síndrome do pânico começou a aparecer um Burnout ou veio com a outro. Faria Lima. É. Aí começaram a aparecer, cara, um ou outro, assim, com síndrome do pânico. Eu falava: "Cara, não é possível, eu opero 30 vezes o que esses cara opera e não tenho nada". Eu Acho que acho de tanto eu falar isso, começou a eu cair minha eu acho barba, sabe o cara. que eu acho? Eu acho que o nível de contratos que você operava não dava tempo de você sentir. É. Ó, teve uma vez, cara, isso pouquíssimas pessoas sabem, cara. Eu entrei no Peguei, eu já era lá embaixo no subsolo, né, que antes quando você entrou já era É. no subsolo, Já, né, já era o já era. subsolo. É, foi em 2000 que mudou lá para o subsolo, para o 3º subsolo, antes era lá no térreo, né. Mas teve uma vez, cara, que assim, tava com esse negócio da barba, assim, tava fudido, ruim, né, falei Não, bem, pode falar palavrão, fica pode, tranquilo. tá bom, O nosso público é trader, tá né. boa. Trader Quando a aguenta. gente mandar pra Globo, aí a gente não debata. Cara, E aí? eu desci para o Peguei, eu sempre chegava cedo, cara. Eu cheguei, desci. Já foi um dia que eu cheguei meio atrasado, eu sempre chegava muito cedo, esse dia eu Aham. cheguei meio atrasado, peguei muito trânsito, cara, cabeça a mil, cara, eu desci todas as escadas, fui até a roda, olhei aquilo ali, falei: Deu uma Eu travada? quero que se foda". Eu peguei a Jura? escada de volta, peguei o carro, voltei pra casa, não falei com ninguém, cara. Deixou o Nino. Cara, eu nem lembro O se era o Nino Nino, era teu reserva. O é Ni era então, era um é reserva ou era o que que o Nino era? cara, assim, é que reserva é esquisito, né, Não, mas era mas assim, tudo é que bem. eu pegava, tipo, o horário de mais pico e ele pegava o outro. Mas isso tudo Ele veio pegava o almoço, né. é, mas isso tudo veio depois que eu comecei a ter essas crises, sabe, de Ah, psiquiatra falar: para, tem que estopar". Aí que veio, porque antes eu ficava sozinho, né, o dia inteiro. é. Eu ficava sozinho o dia inteiro, aí mas tinha 2 telefones, se eu não me engano. Eu ficava num telefone, o Marcinho ficava em outro telefone. E aí, cara, esse dia que eu peguei, desci, aí eu subi todas as escadas, peguei o carro, fui embora pra casa. Eu morava com os meus pais ainda, Hã. cara. Faz muito tempo, Chico. Eh, ele falou: "Tá fazendo?" Eu falei: "Não, Não quero falar, não consigo. quero falar". Entrei no quarto, tudo fechado, paguei meu celular no mudo, minha mãe vinha: estão te ligando dali, estão te ligando a corretora". Eu falei: "Não vou falar, não vou falar". À tarde, eu fui conversar, Com atendi uma ligação Caruso. exatamente, "Jota, o que aconteceu?" Falei: "Cara, não sei, não consegui, não tô bem". Aí só que os caras estavam esperando que isso acontecesse já Sim, há muito tempo, cara. sim, Então acho que eu estiquei muito a corda, aí esse dia deu uma pirada. sim. Aí a Link me arrumou uma viagem do nada, assim: "Cara, o que você tem pra fazer amanhã?" "Ah, trabalhar". "Não, espera aí que eu vou vai te ligar a fulana ali, minha agente de viagens". Cara, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, eu estava lá aquele perto de Porto Seguro lá, esqueci como chama. Não É sei. um lugar que é ali Morro de São Paulo ali? não era, eu esqueci o nome, cara, Bom, mas era ali. Cara, fui sozinho, fui viajar sozinho, passei acho que uma semana lá, esfriando a cabeça, aí voltei e fui trabalhar. cara, esse final de semana eu viajei sozinho. Hã, Tipo, eu de estava moto. de Hã. moto. Tem a moto, sei o quê, tipo, e cara, já tô um tempo já com a mulher. Eu preciso de um final de semana. Cara, fiquei o final de semana em silêncio, assim, quero fazer isso uma vez por ano. Cara, a cabeça desliga, velho.
Ah, não foi só um bate e volta de moto? Não, fiquei o final de semana inteiro. Ah, cara. Eu Isso cheguei lá, dei um upgrade, os caras deram upgrade pra mim de graça e fiquei, cara, tipo, deu uma e era no meio do mato, não era? Acho que eu vi um era no meio post do seu, mato, cara. era no meio do mato, a melhor Hã, coisa que eu fiz. Tanto que eu ia pra praia, eu falei: "Cara, eu não vou pra praia", porque praia é tipo, você é, vai ter uma galera, não sei o quê. Fora que a minha mulher fica, tipo, louca, né, porque fica na é. praia, tem mulher de biquíni, não sei o quê. Falei: "Cara, eu fui no meio do mato, foi muito bem". E no réveillon eu fiquei 8 dias sem celular. Mentira. É. Tava sem sinal, quebrou, roubaram Não, aqui. esqueci a senha. O Matheus que ficou se ferrando lá, né, Matheus. O JP estava falando, eu estava falando aqui pro Matheus, como é, tipo, incrível, né, porque, eu tinha a impressão de ter trabalhado na empresa, eu falei assim: "Cara, eu sou antigo já, né, negócio meio retrógrado", mas ainda é uma coisa meio mítica, né. É, Tanto que os posts que eu fiz lá, cara, tipo, deram muito, assim, uma galera: "Pô, JP, JP", e eu sei que você não tá tanto, assim, aparecendo, você é mais low profile e, cara, tipo, a galera ainda tem uma coisa com pregão, tipo, louca, assim, e eu acho que não é só o lance: "Ah, o cara é foda", acho que tem alguma coisa que os caras acham que a gente sabe, que eles não sabem, porque a gente estava lá. Eu tenho, tipo, uma teoria pra mim, que eu já falei algumas vezes, cara, que eu acho praticamente quase uma estupidez, eu peço desculpa quem acha isso. É o lance do tipo assim: "Ah, o institucional fica olhando a gente operar". E cara, a gente ah, sentou em mesa, eu não sei qual que é a tua opinião, eu vou falar a minha. tá. Eu atendi a cara grande, eu atendia o Thiago JP Morgan, atendi o Fabiano Santander. Tipo assim, cara, a chance dos caras, tipo, pararem pra ficar olhando: "Pô, o Chicão tá operando ali, vamos dar uma travada nele", é zero. Pois é, Mas é uma exato. das coisas que eu acho mítico, os caras ainda veem isso, assim. Você sente, assim, que os caras Não, eu quando vejo você é abordado, assim? sim, sim, a galera fala isso, acha isso de verdade. Até quem já é mais velho de mercado, às vezes, fala isso. Eles falam: "É sério que você tá falando isso?" Aí o cara para, pensa 2 minutos e fala: "Não, tô viajando". É. O que acontece, que eu muitas vezes, o que eu vejo, tá, assim, hoje você tem, cara, muita gente estudando gráfico, fluxo, né, ambos e, cara, vários estudos. E, às vezes, você pode ter algum institucional que tá fazendo um trade, não quer dizer que o cara só faz o trade, mas às vezes o cara tira e quer fazer um trade. Não, e tem só para complementar, e na verdade o cara dificilmente acho que o pessoal não sabe disso. O institucional, o cara não faz índice para fazer o índice. Geralmente o cara faz o índice porque ele tá fazendo ações, tá Sim, fazendo hedge, sim. né, porque é outra coisa também. O cara, tipo, ele tem 1000 motivos pra ele estar fazendo ali o índice, ou o mini índice ter mais liquidez, que não é, tipo, muito raro, tipo, um fundo tá fazendo um day trade ou montar uma posição de índice por índice, né. Não, eu concordo, total, cara. Eu acho que assim, talvez 90% do fluxo do institucional não seja day trade, né. Se tudo posições, aí travas e tudo mais, mas eu acho que vez ou outra, ou quando o cara tá com gordura, ou tá precisando dar uma alavancada em resultado, eu acho que às vezes o cara tá enxergando alguma coisa e entra num trade, Aquele né. finalzinho de ano que o cara quer deixar o É. pneu lá em cima pra ele poder ganhar um bônus mais gordo. Exato, eu acho que o cara entra. E muitas vezes, cara, assim, esse cara tem uma gordura muito maior que né, muitas vezes não, Sim, todas as vezes, esse cara tem uma gordura sim. muito maior que pessoa física. E às vezes você fica ali, tá olhando, sei lá, todo mundo olha a média de 200. Hã. O cara sabe que se assim, o mercado tá abaixo, o mercado tá meio vendedor, mas ele sabe que se passar ele daquela média, vai entrar muito stop. Sim, Porque ele mesmo estoparia. Só que como ele tem uma gordura maior, ele pode esticar mais o stop dele. sim, Então, várias vezes, você fica com aquela sensação de, pô, foi pegar meu stop e voltou. sim, Né. E aí não é, cara, o seu stop, o meu stop, é alguma coisa que a gente olha, né, sim, é algum estudo que seja muito comum, sim. entendeu. E a E galera tá olhando a mesma coisa no fim do dia. exato, cara, assim, o que eu acho incrível, assim, tem gente que eu acompanho que só olha gráfico, só gráfico, cara, não olha um player, cara, não sabe Não quem tá sabe nem comprando, número de cara, corretora. não sabe nada. E ao mesmo tempo eu fico comparando com gente que só olha fluxo. Tá, Tipo, não tem um gráfico lá, não tem nada. E muitas vezes, cara, a operação é igual. Pelo menos a entrada. sim, O pessoal do gráfico, geralmente, eles esticam mais a operação, é mais né. longo. E o pessoal do fluxo, cara, operação curtinha, muitas vezes contra a tendência. Quando é a favor, eles É, esticam bem. Mas a entrada, cara, geralmente é muito parecida, cara. Eu sim, acho isso, assim, maluco, que as coisas vão se encaixando lá na sim. frente. Então, assim, quanto mais você souber, quanto assim, por mais que você seja um grafista, É.
Cara, você não tem que olhar para fluxo e falar: "Cara, isso aqui não presta", que Sim. assim, bem que hoje eu acho que É acabou. é o timing, na verdade, Mas o fluxo é o timing, antigamente né. tinha muito dessas brigas, você lembra? Cara, tinha, era meio que uma rivalidade Sim. de grafista com tape reading, tipo: "Pô, isso aqui não presta". Hoje a galera já consegue olhar mais assim: "Cara, você tem que o que você puder acrescentar dentro do seu operacional, melhor". Eu chutaria que você é tape reading. A escola do pregão é tape É, reading, né, a galera cara? não sabe, porque o pregão é o tape reading, É, né, que já você pregão ficava era ouvindo, 100% era o fluxo. fluxo, né, É, era o exato. barulho, era o É, barulho. é. Deixa eu contar, eu tenho uma coisa que acho que eu também nunca contei pra ninguém. Quando eu entrei no mercado financeiro, era uma época que você entrava ou você era office boy, ou você era estagiário. Eu já morava em São Paulo, eu lembro os valores, cara, eu era programador. Eu ganhava R$3.528 em 1999. Com 19 anos, ou seja, eu tinha 19 anos, deve ser o quê? Uns R$30.000. Eu voava em Era São Paulo, era grana. voava em São Paulo, e eu era louco pra trabalhar no mercado financeiro, eu era louco pra trabalhar. Só que eu não conhecia ninguém, e aí eu, tipo, comecei a fazer uns contatos, consegui uma entrevista no Santander, na primeira entrevista, tipo, foi horrorosa, mas foi legal, porque eu vi. Aí fiz uma no JP Morgan, e aí fui vendo o que que precisava, e aí eu consegui uma entrevista lá na Link. E aí, Andou pra trás, certeza. isso é legal, sabe por quê? Porque lembra do Gordo? O Lembro, Gordo, claro. pra quem não sabe, ele é o Leandro Torres, que ele é o fundador do Banco C6, Exato. um monstro. E aí eu tô fazendo lá entrevista com ele e o Santiago. E aí ele falou: "Cara, mas você quer passar a mão na minha bunda? Tipo, o que que você quer?" Eu falei: "Puta, Leandro, eu tô querendo dar um passo pra trás e 10 pra frente". Foi aí que ele conseguiu que eu entrasse no pregão, no na corretora. E aí, cara, até esqueci porque eu estava falando, o que a gente estava falando antes? Não, Esqueci. e foi isso, o passo você estava Eu passo ganhando bem melhor como Bem melhor. E programador. eu ganhava, tipo, acho que nessa época R$400. Que era, lembra que na bolsa você tinha umas bolsas de estágio, era a bolsa que me É. pagava. Cara, você foi ganhar 10% do que você estava ganhando Fui quase. ganhar 10%, tava ganhando. Eu ia andando pro escritório. Eu trabalhava nas clínicas até lá Pedroso Alvarenga andando. Vendia tipo, o vale. E aí não, lembrei que eu estava falando isso. E aí beleza, e eu queria trabalhar no pregão. Opa, Ah, obrigado. obrigado. E eu queria trabalhar na bolsa. E aí, na época, eu namorava com uma menina, lembro até hoje disso. Isso aí realmente me marcou. E eu tava fazendo PUC. Detalhe, eu tive que trocar de faculdade pro primeiro ano. E aí, cara, fui no primeiro dia lá pra Link, era ali na Pedroso, tinha aquelas mesas horizontais, e eu tava lá no back-office, que eu lembro do Rosinha, Lembro, do Rodrigo Favalli. lembro. E aí eu tava lá no back-office com ele, cara, e aí, não, aí eu tava sentado com o Zé Pretinho, e aí ele, cara, você tem que ler jornal, não sei o quê, e aí abriu o mercado, aí começou aquele... Tipo, eu lembro assim, falei, cara, é aqui que eu tenho que estar. No fim do dia eu fui pra faculdade. Cheguei na faculdade, essa minha namorada da época tava lá, que ela queria, tipo assim, nossa, parabéns, conseguiu. E ela falou assim, cara, você tá com um sorriso no rosto, que tipo, eu nunca vi você assim. Então eu falei, cara, achei o lugar que eu tinha que estar. Mas uma coisa que a gente tava falando lá fora, tô falando disso pelo seguinte, a galera fala, tem muita coisa que o pessoal fala que já virou tão chavão que só fala por falar, mas não sabe por quê. Que é o lance da solidão. A gente tava conversando ali fora, cara, quando eu tava em corretora, né, quando eu tava lá na Link, depois que eu saí do pregão subir a mesa, cara, era muito mais fácil adivinhar o mercado. Tudo bem, eu não podia clicar pra mim, mas era muito mais fácil. Porque você tinha um monte de gente em volta, a gente tinha mesa de índice, bolsa, Uhum. e via uns fluxos muito grandes, assim. Então te faz uma diferença ferrada você tá em volta. E aí, tipo, eu fui tradar, você tá em casa, cara, tipo, é completamente diferente. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis do day trade. E você tá sentindo isso, né? Muito, cara, muito. Eu trabalhei a maior parte da minha vida, 15 anos no pregão, depois mais uns 10, vai de 2010 até... Nossa, como eu tô velho. Depois Estamos. mais de 10 anos em mesa de corretora, né? Sim. Link, Rico, XP, depois Invest, e Nubank. depois Nubank, e aí a Nubank mudou o formato. Mas enquanto eu estava na Invest, ainda começou a pandemia. E aí, cara, vamos para casa, levando notebook, É monitor embaixo desesperador, do né? braço, mas para ficar 2 semanas, né? Depois de ficar 2 semanas, eu fiquei 4 anos. É. E aí, assim, o Nubank, hoje eles estão mudando alguma coisa do modelo, mas eles ficaram com um modelo que não dá nem para chamar de híbrido, cara. Você ia para o escritório a cada 3 meses, assim. Então eu ficava, cara, Ficava um dia a cada totalmente. 3 meses? A cada 3 meses eu ia uma semana para o escritório. Não, é terrível trabalhar em Só que, casa. e aí quando eu ia para o escritório,
não era mais mercado financeiro, né, cara? Era o Nubank, era uma fintech, era totalmente diferente. Então, não tinha ninguém operando do seu lado. Não tinha... Então, foi meio que um choque, assim, cara, quando eu voltei. Mas eu fui acostumando a ficar em casa. Acostumei, mas, assim, sinto muita falta ainda, cara. Que é o que a gente tava falando, assim, no pregão, cara. Eu lembro, assim, no pregão, pra mim, existia um barulho de compra, um barulho de venda diferente, cara. Assim, Isso achei muito legal que cara, você assim, falou. era... Sei lá, acho que fazia parte do feeling que eu fui Eu acho que era, construindo. não, acho que era tipo a euforia porque geralmente na queda os caras estão estopando e estão tipo, Exato, cara, desesperados. exato, é isso. Tipo, barulho de venda, assim, era meio que um barulho meio desesperador, assim, cara. E o barulho de compra era um barulho mais eufórico, Mais assim, animado. parecia que tinha, exato, Não, tinha uma mais alegria, animado, a galera tinha uma alegria. mais feliz. Cara, era muito legal, cara. Eu percebia isso. Depois, em meses, aquilo que eu tava te falando assim, pô, eu posso estar girando índice, né? E eu tô tentando olhar mais algumas coisas, né, para me balizar. Mas você tem um cara que tá, cara, girando o papel, ele tá girando o Petro. Esse cara tá muito mais atento ao que tá saindo, o que tá acontecendo, do que eu, né, naquele mercado. Então, às vezes o cara grita, pô, tá tendo fluxo de compra na Petro. Eu tava pensando em abrir posição na venda do índice agora, pera. Posso não comprar, posso não virar para compra, mas eu vou dar né? pelo menos uma segurada na minha venda, entendeu? Talvez para vender melhor. Aí você tá com alguém do seu lado que está operando S&P, cara. Então o cara começou a virar o mercado. Te ajuda, tudo isso te ajuda. Não dá pra olhar tudo sozinho. Não dá, cara. Não Você dá. coloca um monte de coisa na sua tela, a hora que você vê assim, cara, você tá com 10 ativos, mas você tá olhando os 3 de cima, entendeu? E fora tudo isso, te ajuda a ficar com o pé no chão, cara. Porque você vai ficar próximo do cara que tá do seu lado. Se você não Você se der... sente que você não é tão inteligente quanto você acha que você é. É isso, cara. Você vê, tipo, o cara tá fazendo alguma coisa totalmente diferente do que você tinha pensado e tá dando certo. Você fala, cara, ainda bem que eu não entrei, né? E essa aula de humildade é boa, cara. Isso. Eu fiz outro isso. vídeo também, assim, que eu achei que deu uma repercussão boa. Que eu falei assim, cara, eu sempre procurei ser o cara mais burro da sala. E eu sempre consegui. E era o mais burro no sentido assim, cara, eu sempre tinha gente, assim, pra mim. É muito bom você ser o cara burro da sala. E faz diferença, cara, essa troca. E aí, qual que é a segunda maior dificuldade? Não, mas falar isso, cara, a galera às vezes tem dificuldade de entender, né? Como assim ser o mais burro? Fala, cara, se você tá com gente na sua frente, você só vai crescer. Só vai crescer. Você vai crescer, só vai andar pra frente. Porque quando você passa a ser um dos caras mais inteligentes, você vai estagnar. Você vai estagnar. E, cara, mesmo se você for... Provavelmente você vai ser um líder e tudo mais. Você tem que brigar pra gente que vem pra lá, pro seu time, pra tomar o seu lugar. Pra tomar o seu lugar. Se não for assim, cara, não cresce. E isso aí é uma coisa que faz parte do mercado financeiro. E você sabe o que é assim? Cara, eu já tomei. Então, mas, cara, XP, mas era cara, eu tomava ou, tipo, tomavam o meu. Exato, então, mas a XP, cara, foi uma escola, cara, assim, desse modelo absurdo, cara, absurdo. Pô, e olha quando eu fui pra XP, cara, você lembra, Já né? era maior, né? XP comprou a Rico e tudo mais. Sim. Mas, cara, eu já tava trabalhando há, sei lá, já tinha 20 anos de carreira, tinha mais de 20 anos já. Cara, eu aprendi demais, meu. Então, cara, Você assim, aprende a ficar mais mal. Assim. mais ligeiro, mais humilde, cara, isso aqui é trabalho, não é Mas amizade. você aprende uma malícia diferente numa Exato, empresa como aquela. exato. Eu não tirava férias de mais de uma semana, porque, tipo, se eu tirasse mais de uma semana, alguém tava fazendo meu projeto. Exato. Tinha que ser É muito isso. rápido. Assim, eu fiquei durante anos. Eu lembro a primeira vez que eu tirei férias de 2 semanas, cara, foi muito engraçado isso. Primeira vez que eu tirei férias de 2 semanas foi na minha lua de mel. Do meu ex-casamento. E, cara, eu lembro, foi muito louco. A gente tava indo pra Croácia, a gente ia pro Festival de Música Eletrônica em Barcelona. E eu lembro que teve uma greve de controladores de voo e a gente tava preso no aeroporto da Croácia e não tinha como sair porque tinha já feito não sei o quê. Eu lembro exatamente, cara, na hora que, tipo, deu a segunda semana, eu falei assim, eu falei, cara, isso quer descansar. Mas não dava, cara, porque nego roubava teu projeto Exato. mesmo. E lá a gente fazia os projetos, tipo, a gente realmente fazia. A gente realmente fazia. Não, mas lá era uma escola, cara. E já tinha, né, cara, quem tava assim, você falou, cara, você vai ficar 3 semanas fora? Tá bom. Se der as 3 semanas e ninguém te ligar, é sinal que não precisa de você. Então tinha esse recado, né, cara? Sim. Então, pô, eu achei, pra mim foi uma baita escola, cara. E, assim, questão de dificuldade, né? Eu acho que essa, assim, de ter gente, tipo, essa solidão, mas uma outra coisa também que é importante, cara, que sozinho no trade, cara, você se perde. Tipo, eu falei, eu fico em casa, tenho o meu escritório, porta fechada, ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. Sim. Só eu tô vendo. Então, às vezes eu já consegui, por um tempo, ficar ligado, assim, cara, numa sala onde todo mundo fala, né? É assim, cara, pode virar bagunça, é muito fácil virar bagunça, tem que ser muito selecionado as pessoas, porque, cara, você tá falando o que você tá fazendo mesmo, o que você tá vendo e tudo mais, e você tem que ter uma liberdade de falar, cara, tô ganhando, tô perdendo,
porra, errei de novo. E o cara do outro lado, cara, assim, tem que ser seu parceiro pra falar, cara, para. Vai tomar uma água, cara, agora para. E você sabe que a pessoa, você respeita e fala, preciso parar. Porque sozinho, cara, às vezes você não enxerga isso. Sim. E isso eu sinto muita falta, cara. Então, às vezes, você tá lá, cara, coloquei, sei lá, chuta qualquer valor, stop de R$1.000, cara, porra, bateu o stop. Cara, custa nada, cara. Muito fácil eu colocar mais grana lá pra operar. Pô, agora, só que você não vai botar mais amigo, você vai botar Custa, 2. mas é fácil, né? Exato. Você vai colocar 2. Aí você foi stopar de novo. Cara, se não tem ninguém do seu lado pra falar para, Sim. você tem que ter o autocontrole, Sim. respirar, levantar e sair. Mas as pessoas sabem que isso é necessário, mas não faz. Sabe um produto que eu fiz quando eu tava tocando na corretora da Ativa? Que assim, eu falei, cara, esse negócio não vai vender. E vendeu assim, bizarramente. Era assim, era simples, simples, simples. E até hoje ninguém fez igual. Foi o primeiro. A gente fez o seguinte, era o módulo de risco avançado. Como é que funcionava? O cara que era day trader, todo dia, até às 8h30, 5 para as 9 da manhã, ele tinha que falar quanto que ele podia perder no dia. E se ele quisesse, quanto ele podia ganhar. Mas era mais quanto que ele podia perder. E o acordo era o seguinte. Se ele perder lá R$1.000, ele pode ligar pro Papa. Que ele não abria. Que ele não abria pra de novo. E, cara, não abria mesmo. A gente não abria sessão. E chovia de gente querendo. Cara, eu falei assim, eu nunca ia vender um negócio desse. No primeiro dia a gente vendeu 1.000 pacotes desse. Não, e era uma corretora pequena, devia ter 3.000 day traders na corretora. A 5P é muito maior do que tinha de day trader nativa. E uma coisa que eu vejo assim da mesa, que dá muito certo, que quando eu vou falar, os caras meio que gostam, é o seguinte. Quando eu vou vender, por exemplo, investidor, a gente tem um investidor estratégico pra vender. Eu falo, cara, por que o cara não vai pra corretora? Tipo, vários motivos, mas um deles é o seguinte. Quando você perde... Cara, fazer um TED é boa. Fazer um Pix é tão fácil. E lá o cara não pode fazer. Que eles perguntam pra mim, pô, mas quando o cara, ele perde, ele tem que passar junto pela avaliação, é bom que ele passe. Porque se deixar, se ele voltar, ele vai operar no dia seguinte. E a segunda que eu acho... Então, aquela assim, memória louca, né? A segunda que eu acho assim, que eu acho que eu vejo a galera fazendo muito é o seguinte. É não descansar. Contar uma história. Espero que se o cliente estiver ouvindo, não é uma questão de ofensa. Tem um cara que é nosso cliente, cara grande, o cara, tipo, ele opera com 100, 150 mil reais, assim, com a gente. E aí tem dia que ele toma 5 loss, assim, e a gente tem stop diário lá, né? E aí, como é um cara grande, a gente tenta ligar pro cara. O cara, ele é um agricultor grande e ele, tipo, fica na... como é que é a colheitadeira? Não sei, tipo, aquele trator gigantesco, assim. E, cara, esse nome mesmo. E aí, tipo, eu falo assim, cara, pô, o que tá acontecendo? Ele não sabe o que é, que tá na época de não sei o que, e eu tô operando no celular o negócio. A galera não sabe dar uma parada. E o negócio que a gente começou a fazer na mesa que deu super certo, que é uma parada que eu quase dá até pra vender. A gente dá gancho. Dá. O que é gancho, pra quem não sabe, JP? Pô, o gancho é quando você faz algum tipo de cagada. Né? No pregão a gente tinha isso de gancho, que, pô, você pregou fora de preço, fez alguma coisa errada, você tomava um gancho. Você podia ficar 1 hora fora do pregão, passar um dia fora do pregão, uma semana. Né? Então, o gancho aí sei lá, o cara errou 3 vezes, pô, vai ficar um dia sem operar, uma semana sem operar. E toda vez que a gente pega um cara bom e fala assim, cara, descansa, o cara não descansa depois que a gente tem no contrato. A gente, tipo, bloqueia o cara. Fala, cara, assim, o cara reclama, mas, cara, hoje você não vai operar, você vai ser a cabeça. O cara volta ganhando. Que essa é a segunda pra mim. Tipo, o cara aprender a parar, cara. Então, Chico, sabe o que eu vejo de uma puta vantagem de estar na mesa, que é na mesa proprietária? Esse lance da solidão. Eu te falei, você tá lá sozinho em casa, ninguém tá vendo o que você tá fazendo. Quando você tá numa mesa, tem alguém vendo o que você tá fazendo, cara. Então, tem uma coisa assim, cara... Tem o cão de guarda, os caras gostam. Exato, cara. Você... Porra, não posso ficar fazendo só cagada, vai todo mundo ver que eu só faço cagada, que eu sou ruim. Cara, você se preocupa mais. Você se preocupa mais. Sabe, tem uma coisa assim na transição de carreira que pra mim foi muito difícil. Pô, você sabe, cara, como eu fui, o operador que eu fui no pregão, eu trabalhava pra quem? Pra mim? Claro, pra eu receber um salário, cara, ganhar bem e tudo mais, mas eu trabalhava pra alguém. Sim. Né? Eu trabalhava pra ninguém. Você tinha que prestar Exato, contas. exato. Então, porra, eu tinha que ser... Ou eu ia ser o melhor no que eu tava fazendo, ou alguém ia tomar meu lugar. Sim. Ou, sei lá, eu consegui chegar naquilo, eu não queria perder de jeito nenhum aquele status. E, pô, cara, pau pra toda a obra. Então, cara, acho que eu fiz muito, né? Depois, cara, isso tudo foi continuando, sempre trabalhei pra alguém. Depois, cara, quando eu parei, fiz essa transição, chegar, cara, agora eu sou o meu chefe, agora eu trabalho pra mim. Cara, às vezes eu não entregava tudo de mim. Entendeu? Então, às vezes eu cometia o mesmo erro, cara,
3, 4, 5 Sim. vezes. Você vai Cara, mandar embora? se eu tivesse na XP e fizesse 2 vezes o mesmo erro, cara, eu tinha apanhado. Sim. Entendeu? Não é que eu tinha apanhado. Você se preocupa. Exato. Então, cara, quando você tá nessa transição, isso, cara, tem muita importância. E aí, se você tá numa mesa, cara, alguém vai puxar sua orelha, cara. Dependendo do relacionamento, alguém vai te ligar ou alguém vai te estopar. Você vai parar de fazer. Não precisa puxar a orelha. Tipo assim, eu não consigo mais falar com o cliente. A gente tá com... Cara, a gente tem 80 mil clientes na base. É cliente pra caramba. Tem 80 mil clientes na base. Eu não lembro agora exatamente quantos estão ativos, assim. Então eu não consigo mais falar cliente a cliente, assim. Eu realmente não consigo. E aí tem cara que me manda mensagem, tipo, pedindo desculpa. Ô, Chicão, tudo bem? Ô, Rodrigo, eles não conhecem. Rodrigo, tudo bem? Cara, não, só pra falar que, tipo, eu perdi hoje, mas não sei o que, confia em mim, a gente vai ganhar muito. Um domingo agora ligou, mandou mensagem pra mim. Eu nem entendi o que ele queria, assim. Foi no domingo eu tava lá nesse retiro de silêncio que eu fiz, chegou uma mensagem, falei, cara, vou ver, deve ser uma coisa importante. Já tava um pouco de saco cheio do silêncio também. E aí o cara assim, não, só pra te falar que, tipo, eu passei na fase 1, queria a tua opinião. E eu pensei que o cara... fazer o final da avaliação. E eu tava achando que o cara queria, tipo, que eu, sei lá, reembolsasse ele, alguma coisa do tipo. Eu falei, não, cara, mas não entendi o que você quer dizer. Não, eu só tô, tipo, ligando aqui, porque, cara, fica tranquilo, eu sou um bom trader. Isso faz uma puta diferença. E não é só no trade, tipo assim, eu sinto isso, por exemplo. A empresa teve a primeira fase que eu era o sócio fundador e dono e eu não prestava contas pra ninguém. A empresa foi muito bem, obrigado. Só que entrou um investidor na empresa. Eu tenho que prestar conta pro investidor. Cara, eu não faço qualquer, tipo... Eu não faço qualquer coisa que eu fazia no passado. Sim. Porque você tem que prestar conta, assim. Tem um grupo de investidores que faz uma puta diferença. Sim, você vai pensar 3 vezes Você vai antes. pensar 3 vezes. Cara, eu acho que todo mundo deveria ter um cão de guarda ali. E às vezes eu falo pra galera, tipo, não é tipo que você é imaturo não consegue. É porque faz diferença pra cacete. É porque você... Cara, imagina, se eu tô com 51 anos, cara. Por, sei lá, 35 anos eu trabalhei para alguém, né? Então, não é que minha cabeça não é de empresário. A minha cabeça sempre foi de, sei lá, CLT, mas aquele espírito de dono, né? Sempre aquilo que a gente foi moldado. Mas você, cara, no final das contas, não é o cara que vai tomar a decisão final. E não é que você vai prestar conta do resultado da empresa. Você vai prestar conta do seu trabalho, né? Então, cara, isso faz diferença para quando você, do nada, passa a ser um empreendedor, né? Sim. Eu sou empreendedor e minha empresa sou eu mesmo. Sim. Né? Diferente de você, mas eu sou empreendedor de mim mesmo. Então, cara, se eu perdi... perdi, mas é meu dinheiro. Cara, isso deveria ser muito mais importante para você... Quer uma dica? Do que antes. Manda tuas metas pra tua esposa. Nossa, cara. E presta contas pra ela. Você vai ver como muda. Cara, então, esse é um dos motivos que eu fico com a porta fechada no meu escritório também, cara. Eu não quero. Não quero, porque, sei lá, você pode ter resultado positivo num dia, mas nesse dia antes passou negativo, né? Sim. E quem não é do trade vai ver isso e não vai entender. Não. Fala, o que você tá fazendo aí ainda? Desliga esse troço. Né? Não vai entender. Então, cara, me deixa aqui, deixa isolado. Tipo, tem um meme muito legal, assim. É um meme bem legal, assim, a galera rindo. Aí, tipo, tá falando assim, tipo... Falei pra ela que eu ganhei R$1.000 hoje, ela perguntou se eu ganho 20 mil reais por mês. Nossa, isso é muito real. É diferente. Outra coisa que, tipo, na mesa eu vejo que faz... Cara, é muito doido isso, porque, assim... quando você vai pensar assim, quando você tá numa empresa, parece que você tá tendo uma coleira e que vai te tirar a liberdade. Mas não é tão ruim assim, é hora de te tirar caos. Uma coisa boa da mesa. Que a princípio você vai falar... Cara, não faz sentido. O cara só pode resgatar por mês. Isso é bom pra cacete. Porque o cara não fica voltando pra margem. E, tipo, eu acho que a gente tem que emular mais ou menos o que a Freia Lima. E lá nas corretoras que a gente trabalhou era bônus semestral. Semestral. Bônus semestral. Isso faz uma mega diferença. O cara pensa no longo prazo, o cara se preocupa mais com o mês. Porque, por exemplo, quando você vai lá e fala assim, hoje eu ganhei 5. Hoje eu ganhei 10. E você saca, tipo, eu não vejo aquela sensação de autopreservação, porque você não tem muito mais o que preservar. Você já colocou aquilo no bolso, você gastou, você guarda dentro da sua cabeça. Quando você tá num ambiente que você não pode resgatar todos os dias, você tem que preservar aquilo que você tem. Sei lá, tipo, tem um cara lá, ganhei 50 mil reais, e hoje é dia 15. Por acaso tem um desse. O cara já tira a mão. Que ele vai diminuindo porque ele fala, cara, talvez eu perca esses 50 mil reais.
Tem cara que já fala: "Pô, você pode tirar a minha conta que eu não quero mais operar?" Porque você tem que preservar aquilo que você tem. E essa é uma coisa também que eu acho muito bacana. Cara, eu concordo, Chicão. Eu acho que, assim, quando você tá numa mesa, você tem um sócio, Sim. né? Então, não pode virar a festa do cachorro louco. Cara, eu ganhei hoje, eu tiro. Eu acho que não pode. Eu acho que, cara, você tem que ter o mínimo de organização, né? Para todo mundo se entender. Porque a mesa, no final das contas, ela tá apostando muito em você. Ela tá botando muito mais grana que você mesmo, Sim. né? Então, cara, se todo dia eu ganhar algum valor e tirar um pouco, cara, como é que eu ia me sentir se o meu sócio fizesse a mesma coisa? Exatamente. Então, eu acho que tem que ter essa organização, sim, e dar essa sensação de, cara, se eu escorregar, eu vou devolver o mês inteiro. Então, ou eu paro de operar, ou eu diminuo a mão. Se eu já atingi o que eu quero, cara, talvez eu não pare de operar, continue acompanhando o mercado, mas diminua muito a mão. Sim. Agora, quando você está sozinho, aí eu acho que tem 2 pontos, cara. Se você pode fazer por segurança, às vezes você fala, cara, tô operando com 10 mil, sei lá, operando até, sei lá, de 50 contratos, e ganhei 10 mil numa semana. Se você não tiver autocontrole, a chance de você virar a sua mão de 50 para 100 é muito grande. Sim. Então, é importante você tirar essa grana. Só que é importante tirar essa grana e saber exatamente o que você vai fazer com ela, cara. Sim. Porque se você tirar essa grana aí, cara, não sei o que eu fiz, comprei, gastei, cara, calma, você não vai chegar em lugar nenhum. Às vezes você tem que direcionar essa grana, até mesmo dentro da própria Como corretora. se você trabalhasse numa empresa e tivesse um salário. Exato, exato. Para você chegar no final do mês, ter o controle do que, cara, eu produzi isso, né, fiz isso aqui de grana e tô pagando essas minhas contas e tô guardando isso aqui. Entendeu? Tenho esse controle. Porque se você tirar todos os dias, cara, ganhei 1.000, cara, tirei os 1.000, tirei, cara, quem vai ter esse controle? Pelo menos algo que eu não imagino, né? Eu sou péssimo em organização. Para mim isso não daria certo, não. E qual que é o teu maior erro, JP? Meu maior erro, até hoje. De trade. No trade. Não valor financeiro, mas não, tipo assim, de de trade, procedimento. de assim. trade. O que você acha assim, cara? Você fez e falou assim, cara, você olha e fala assim, puta, cara, isso aqui Cara, não... eu faço preço médio. Até hoje, cara, assim, eu tenho noção de que assim, não é para fazer, não é para entrar. Cara, se deu errado, stop, e faço isso. A hora que eu vejo, eu cliquei 2 vezes. Eu tinha comprado aqui, caiu, eu comprei de novo. Falei, não era para fazer, cara, eu já fiz. E uma coisa que me leva a fazer isso, eu tenho dificuldade em olhar muito, assim, principalmente depois que o índice subiu, cara, chegou lá 190 mil, cara, oscilação de 2 mil pontos, É nada. 4 mil, cara, virou, nada. assim, normal. Então, cara, eu tenho dificuldade de pensar assim, se o índice for até os 194 mil, ele pode dar uma recuada agora, né? Mas agora a gente tá falando de 180, 182, mas se ele subiu até os 194.100, ele dá uma recuada. Aí eu vendo nos 183.900, porque eu fico olhando a região. Sabe, minha mão, sei lá, de 20, por exemplo. Então, eu vendo no 900, vendo no 1.000, vendo no 100, vendo no 200. Aí você olha assim que ele tá cansando, aí você fala, cara, acho que eu vou aumentar um pouco minha mão, ele tá saindo a 300. Mas para mim ainda tá na região, porque a gente tá falando um movimento de 4 mil pontos. Sim. Aí eu aumento, só que aí já tá no 500. Aí Sim. você fala, cara, isso aqui já era estopado. E a hora que eu vejo, cara, eu tô com a mão maior do que eu deveria. Puta, mas agora no 500 eu não sei se eu vou estopar, se eu aumento mais a mão. E aí eu tomo uns stops maiores do que quando eu tô a favor, do que o meu gain, entendeu? E sabe uma coisa de quando eu fazia médio também? Porque eu, felizmente, não tenho mais tempo de operar. Na verdade, na empresa a gente proíbe as pessoas de operar. Porque aquilo, tipo, falar, Perde o tipo, foco. não perde, porque você tá lá, tipo, fala assim, beleza, vamos lá, o cara tem gente lá na empresa que ganha 20 mil reais por mês. Sales, ganha 20 mil reais por mês. Só que se você estiver tomando num dia uma bucha de 20, que não é difícil, esse cara não vai atender o cliente. Não vai. Então a gente não opera. Mas, por que eu tava falando isso? Toda vez que eu fiz preço médio, ele me disse assim, cara, eu sabia que não era pra clicar. Nem pelo É isso. médio, é que eu sabia que aquele não era o preço pra comprar ou pra vender que seja. E eu clicava e falava assim, mano, eu sabia que não era fazer isso. Eu sabia. E uma coisa que a galera, tipo, que eu falaria pra galera é o seguinte, tipo, energia é dinheiro no fim do dia, né? Tipo assim, tua energia é porque não cansa. Tipo, aquela sensação. Tipo, o que eu fiz pra eu parar de fazer preço médio? Eu comecei a medir muita energia que eu gastava.
E aquela energia que você gasta quando você tá fazendo médio tá pra trás, que dura o dia inteiro, cara, você fica assim no final do dia exausto. Não, E se eu não acho que você, não cara, se vale a você energia. recuperar, se você ganhar dinheiro, aí você sai com a sensação de perda. Você sai com uma sensação de derrota, porque você Sim, tá amassado, cara. sim, E assim, o que eu falo que não funciona no preço médio, eu tô olhando para a região, vai. Então eu acreditava que entre 900 e 200 dava para vender. Pô, são 300 pontos, cara. 300 não é pontos. Se tiver, nada. não, então, mas se tiver para frente, Então, você já vai proteger. Sabe? Pô, ou você já zerou a operação e já botou no bolso. Então, se eu vendi o primeiro a 900, né? A primeira parte vendi a 900, foi para o 1.000, eu vendi mais. Mas se tivesse caído para 800, provavelmente eu não venderia mais. Eu falo, não, a região de vender é ali do 900 para 200. Aqui não é mais para vender. Então, ele poderia cair tudo que eu imaginava. Sei lá, caiu 500 pontos, caiu 1.000 pontos. Só que eu só fiquei com venda de 5. sim. Né? Então, pô, peguei um range bom para frente, só que com um lote pequeno. Se fosse para trás, eu estaria aumentando a mão. Cara, isso não tá certo, porque a hora que você estopa, você se rasa. Então, cara, assim, eu acho que o meu maior erro é esse, é preço médio. E, assim, acho que eu te falo, cara, sem vergonha nenhuma. Todo mundo perdeu Se eu dinheiro. tirar, né, os meus dias de perdas de cada mês que eu operei até hoje, assim, todos eles foram com preço médio. Não teve nenhum dia, eu acho que eu fechei o dia perdendo, porque eu entrei com a mão que eu ia operar, foi contra, estopei, entrei mais uma, estopei. Eu acho que não teve nenhum dia. Eu acho que todas as vezes eu podia estar positivo, a operação foi contra, fiz preço médio, fechei negativo. Então, eu acho que todas as vezes foi isso. E meu índice de assertividade, cara, ele é muito bom. Assim, de verdade, passa de, sei lá, às vezes A dá gente ganhou uma noção, né? 85, é muito bom. A gente ganhou uma noção, né? Sim, Isso a gente sim. trouxe no pregão. Eu tenho essa noção. Tipo, você sente. Eu ainda sinto, não tenho barulho, mas eu ainda sinto quando eu olho o mercado. Cara, erro, mas, tipo, sinto. Deixa eu falar uma coisa, eu vou falar um exercício pra você fazer que é muito legal. Tipo, que eu fiz e mudou minha vida. Você tem um nível de stop diário em grana? Eu tenho, mas é que às vezes ele muda durante o dia. Então faz o seguinte, pega a média deles. É super fácil fazer isso. Tipo, eu falo pra todo mundo fazer isso. Quer ver se pelo menos é uma forma de você não fazer cagada, de você se convencer. Porque eu sou assim. Eu sou bem, tipo, cabeça, eu sou acelerar pode pela velocidade que eu falo, que a gente fala, né? E eu preciso, às vezes eu preciso sentir o negócio. Não adianta só eu ouvir. E aí o que eu fiz pra sentir? Eu peguei meus trades e eu tinha stop. Assim, meu stop era grande. Meu stop era de 10 mil reais. Tá? E aí eu fui, peguei todos os dias que eu perdi, mas também os que eu ganhei, mas que oscilou, se eu tivesse estopado com aquele stop. Já fez exercício? Não, Cara, cara. falar, teve um mês, faz tempo isso, tá? Teve um mês que eu ganhei 70 conto, uma coisa do tipo assim. Foi bruto, tá? Sem corretagem, né? Com corretagem. E eu fiz esse exercício. Eu teria ganhado 380 mil reais. E detalhe, teve dia meu de ganho que ele foi invalidado porque ele oscilou pra baixo. Então se eu tivesse pegado todos os dias e simulado feito stop, isso é um exercício muito legal de fazer. Eu aconselharia, cara, esse é um negócio legal da gente lançar também. Pega as operações do cara, esse negócio é legal pra gente fazer, ninguém faz isso. Pega as operações do cara, olha, vê se é legal. Pega as operações do cara, fala, cara, qual que é o teu stop diário? Que você deveria ter feito. Ah, era tanto. Vamos pegar todos os seus dias e vamos ver o que aconteceria se tivesse topado. Pelo seguinte, essa é uma conclusão que eu cheguei, cara, que é inegável. Você pode ser muito ruim de técnica, mas se você respeitar o teu stop gain, o teu stop loss do dia, independente do... Quando eu falo independente deram uma facada no Bolsonaro, eu tô vendo... Dane-se. Dane-se. Se todo dia você tiver teu stop gain e stop loss, cara, você ganha dinheiro. Ganha. Ganha dinheiro mesmo, assim, o pessoal não entende como ganha dinheiro. Olha, Chicão, de verdade, cara, já tive mês que eu estraguei o mês com 2 dias. É. Cara, foram 19 dias de gain, 2 dias de loss, estraguei meu mês. Então, isso é um descontrole, cara. Isso é algo que não pode acontecer. Mas, cara, e eu não me dei ao trabalho de fazer isso que você está falando. Eu cheguei, eu Mas pensei em fazer. faz. Eu pensei em fazer, mas... Faz e me conta. Cara, é que eu opero assim, cara, todo Você dia. opera grande, né? Hoje eu tô operando bem menor, cara, bem menor. Eu cheguei a operar com... Cara, se você mandar teus trades, eu faço a planilha pra você. 5 minutos. Você fala que eu quero stop, eu faço você. Eu sei porque é impressionante, cara. Tá. E posso falar uma coisa? Isso não tipo...
A galera da Faria Lima faz isso. Já a galera não sabe, porque assim, em dezembro perde a liquidez. Uhum. Beleza, é fim de ano, galera de férias. Mas, cara, quem trabalha em banco não tem férias. O mercado perde a liquidez no final do ano por um motivo. O ano fiscal dos Estados Unidos, sabe disso? Ele termina em novembro. E o bônus da galera é lá pra fevereiro. Então o que acontece? Nessa época de dezembro, se ele operar, a única coisa que ele vai conseguir. O que acontece? Se ele ganhar mais, Não vai mudar. não vai mudar o bônus dele. Mas se ele entregar, o bônus dele vai pra baixo. Então a galera para. É por isso que, tipo, tem essa falta de liquidez no final do ano. Então, tipo, é meio comum isso. Mas, de novo, é aquilo, não é julgamento. É que é tão fácil fazer isso quando tem pessoal que fala assim, mano, você é burro, velho. Então, mas E acho a que gente chama de burro, velho, mano, você é burro. é mais uma vantagem da mesa, né? Que acho que, além de você já ter alguém que está te olhando, tem seu sócio que está olhando o que você está fazendo, você pode ter uns benefícios, né? Do tipo esse. Cara, você pode acrescentar um serviço, uma assinatura dentro do pacote que o cliente comprar aqui. Cara, ele vai ter uma análise e dentro dessa análise ele pode ter uma mentoria, cara, sentar com, sei lá, com alguém e falar para ele, cara, olha aqui, você explicar, entendeu? Não só dar a planilha, às vezes você explicar para ele. Cara, eu tô vendo aqui, se você estopasse todo dia que você passou de 3 mil de prejuízo, cara, se você parasse de operar, cara, seu final do mês, seu resultado teria sido tal. Sim. Né? Porque toda vez que você passou de 3 mil, você perdeu 10, perdeu 15. Né? E quando você chegou a perder 2, você chegou a fechar o dia no 0 a 0 ou positivo. Então, talvez aquele 3 mil negativo já abale o psicológico do trader que o cara fala, agora não consigo mais, agora eu não posso perder de jeito nenhum e arrisca mais. E não é muito louco, assim, R$ 1.000 é dinheiro, né? É dinheiro, claro. Você pegaria R$ 1.000 agora e rasgava isso da mesa? Jamais. Mas no trade a gente faz isso, No né? trade faz. Não é muito louco isso? No trade você faz, cara. Às vezes eu vejo os caras aprendendo e falam assim, cara, tanta coisa que esse cara podia fazer com esse dinheiro, velho. Por que ele tá rasgando? Lógico, olhar de fora, assim, tá operando é muito mais fácil, assim. Mas tinha uma. Não sei se você sabe disso. Do Goldman Sachs, Nova York, numa época, pode ser até meio lenda do mercado. Quando começava o processo de seleção, os caras, tipo assim, meu, pega $50 aí e rasga na mesa. E se o cara não conseguisse rasgar, o cara não tava preparado pra ir pro mercado. Dele, do bolso dele. Do bolso dele. $50. Exato. Cara, você sabe que tem duas coisas que pesam muito. De você não dar esse valor pro dinheiro quando você tá no trade. E outra coisa, além de você ser o empreendedor, né, de você mesmo, cara, você fica com um pouco de vergonha, você sente um pouco de vergonha de parar de trabalhar 9h30 da manhã. Sim. Eu senti isso na pele demais. O Igor me falou isso semana passada. Quando acabou o pregão, eu fui com o Cris, um amigo meu, no escritório que ele montou ali na Paulista. Qual o sobrenome? O Stash, Cristiano Stash. Ele era da Concord do pregão. Ah, você comentou. E, cara, era uma outra agenda naquela época. O pregão começava às 9 da manhã, igual, mas tinham dados que já saíam 9h30 da manhã, Sim. dados dos Estados Unidos, 10 horas abria ações, e ali que começava a entrar algoritmo. Até ali não tinha muito algoritmo. Sim. Então, várias vezes, cara, eu já tava 9h15, 9h20, eu operava índice cheio. Eu já tinha feito o meu número, cara. Que naquela época, cara, eu lembro até Pelo hoje, bem, pelo mal, você tinha 2009, eu falava assim, cara, se eu fizer R$ 500 por dia, 10 pau por mês, cara, eu pago minhas contas aqui, eu não vou crescer, mas minhas contas estão pagas. Aqui, cara, mudou demais, né, o valor do dinheiro de lá pra cá. Aí eu falava, cara, e se eu fizer 1.000, pô, eu gasto esses mesmos 10... Esse sim é um perigo, né? Não, mas eu tinha meio que claro na minha cabeça, assim, pô, se eu ganhar entre 500 e R$ 1.000, pô, eu vou viver bem, tá ótimo, cara. Cara, tinha dias, Cão, que 9h15, 9h20, eu tava ganhando 2 mil. O Cris me chamava, cara, porque ele ficava assim, não era uma mesa proprietária, cara, um perdendo seu dinheiro, mas ele tinha a mesma visão que você. Exato. Então ele falava, Jota, vai embora, né? Vou bloquear você. Dividia o lucro? Não, Ah, não, tá. era cada um perdendo o seu. Era os 15 mil mínimos de corretagem. Não, mas dele não era assim. Isso era na Interfloat. Ah, tá. No dele não tinha. Você pagava... Era bem menor o valor. Mas era um mínimo de corretagem também. Ele falou, Jota, vai embora, vou te bloquear. Eu falei, Cris, 9h20, cara. O número das 9h30 nem saiu ainda. Como é que eu vou voltar pra casa? Eu já demorei pelo menos meia hora pra chegar aqui. Eu vou demorar mais. Não, me sentia mal, cara. Falei, não, cara, não posso ir embora agora. Aí o que acontecia? 9h30 saiu um dado, cara, puta, eu fui pro lado errado. De 2.000 que eu tava ganhando, já virou 1.000. Sim. Aí você falou aquela sensação, não, eu tinha 2 na mão. Eu vou recuperar pelo menos esse 1.000 aqui e depois eu paro.
Aí abria ações, cara, entrava, cara, robô, assim, muito algoritmo rodando. Cara, o que eu ia ver, eu estava no zero, -1000. Aí, cara, eu passava o dia até 5h30 da E aí tarde aquela energia, tipo, no brigando pra chegar no não brigando queria não, nem torcendo, né, é, mas assim, cara, rezando. operando que nem um louco, cara, fazendo, sei lá, meu, 400 trades num dia, o cara muitas Que o operações day trader é o cara pra mais religioso que tem, né, porque reza o dia reza, inteiro para o mercado exatamente, reza. voltar. Que até o pessoal brinca e fala: "Cara, essa é a hora que você deve estopar". Quando você fala: "Meu Deus, cara, já Essa hora que você você estopar. chamou Deus, estopa que Deus não vai poder te ajudar nessa hora". Mas então aí é uma outra coisa que eu acho que, assim, o trader precisa trabalhar, é esse sentimento de: "Cara, não é que você é vagabundo, mas você fez o seu objetivo financeiro ali, estuda". Sabe, É. passa o dia, cara, se você tiver autocontrole, liga um simulador, cara, sabe, faz alguma coisa no simulador, ou estuda mercado, ou, cara, tenta uma segunda atividade, que, cara, esse eu acho que o mais ideal de tudo. Cara, estuda mercado, não o mercado financeiro, mas estuda o mercado de Ou vai possibilidades, virar cara, de triatleta, vai empreendedorismo. cuidar da vida. Por exemplo, tem umas oportunidades que a vida dão pra gente, assim, que dá para o day trader, que eu acho que a galera poderia aproveitar mais. Por exemplo, a real é que é o seguinte, pra day trader, a meia hora, minha opinião, o que conta é a primeira hora, vai. Uhum. Geralmente não muda, só muda pra pior. Não é pra Eu pior. nunca vi ninguém perdendo na primeira hora, raro. Acontece, mas raro. E conseguir recuperar, mas os caras que ganham, eles acabam Devolve, perdendo. sim. Então, assim, o resto do dia, pro day trader, ele é mais complexo. Ele é mais complexo. Só que, cara, tipo, se você pensar no seguinte, por exemplo, pô, tem gente assim que fala: "Cara, eu não consigo", tipo, principalmente pai, "não consigo criar meu filho, não tenho, tipo". Tá com tempo ainda. "Não tenho oportunidade de criar meu filho". Cara, esse é o sonho de todo mundo, assim, cara, eu queria ser, tipo, o melhor pai do mundo, pelo menos de quem, né, e queria poder, tipo assim, que meu filho tivesse lembranças comigo. Pô, o cara que tem uma profissão que ele trabalha durante meia hora, cara, ele tem a oportunidade de usar o tempo de uma forma boa. Então, tipo assim, eu nem faria, assim, acho que eu faria um esporte, eu não faria uma segunda atividade, porque acho que contamina. Mas, assim, mas eu tinha isso, por exemplo, na minha casa eu sou músico, tipo, eu estudei música durante muito tempo, e aí eu tinha instrumento na minha casa e eu fiz no meu apartamento um estúdio que ele era fechado, ele era Legal, isolado acusticamente, legal. e ele era de vidro e dava pra sala. E eu tinha então a sala era aqui, aqui era vidro, e aqui na frente tinha lá, tinha 6 telas. Que também é uma coisa que, meu, hoje eu olho pra quê, cara? Tipo, 6 telas também só atrapalha, velho, com 2 telas você se vira. Que era muita coisa pra ficar olhando. E aí, a minha ex-esposa, ela ficava em casa tomando conta das crianças. E aí, tipo, eu ficava às vezes 4 horas lá, tipo, com a tela ligada, tipo, fingindo estar vendo alguma coisa. Fingindo mesmo, assim, porque é complicado. Mas aí um negócio que me falaram, tipo, é o seguinte, e é complicado, tipo, acho que tem que ter um acordo ali familiar, poder ele falar assim: "Cara, o negócio é o seguinte, a minha profissão é assim, e a primeira hora é uma profissão que eu posso trabalhar 1 hora, posso fazer tudo. Se eu trabalhar mais que 1 hora, provavelmente estou fazendo cagada. Então, assim, esse é o acordo. Então, tipo, entenda que se eu estiver aqui parado em casa, eu não sou vagabundo. Mas se faça útil, cara. Vai fazer alguma Sim, coisa. sim, sim, Porque eu tempo é concordo. riqueza, né? Total. Pô, tempo é riqueza pra cacete. Você poder fazer o que você quiser, cara. É. Cara, assim, o nosso dinheiro sempre vai ser limitado, mas o tempo, cara, ele tem um limite que você não tá enxergando, né. Sim, O dinheiro, pelo menos, cara, você tá perdendo, você tá vendo, sua conta bancária diminuir, sim, mas o tempo você não sabe, cara. sim. Tá diminuindo de quanto, né, até onde vai esse meu tempo? Então, cara, que você puder aproveitar, e eu acho que, assim, essa vida de trader, ela pode te beneficiar Bastante, né? Pô, é um puta quanto a sonho, isso. né, cara? É um puta sonho, né? E, cara, e assim, eu falo isso pra galera. Eu não julgo. Tem gente que já entrou na mesa que, tipo, cara, infelizmente perdeu vários e vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando. Até teve, te contei um caso lá fora de uma cliente nossa, clientona, que eu dei um plano pra ela. Falei, cara, porque ela era boa, mas ela era isso, ela acertava e depois ela entregava. Tipo assim, ela acertava muito, 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 muito. Puta cliente, puta carinho por essa mulher. E eu cheguei a dar um pacote pra ela, mas eu falei, cara, mas eu vou te dar um pacote de esquema banco, tá? Aqui estão os limites e você não vai operar mais que isso, não adianta você chorar que você não vai. E cara, e ela ainda assim perdeu. E muita gente falou assim, pô, cara, mas eh, pô, mas tipo, teu business, tipo assim, meio que roda da galera de bombar, não sei o quê. E aí os caras falam, ah, é porque ou
pior, né, falar assim: "Ih, cara é burro, não sei o quê", mas o que eu falo é o seguinte, ser day trader e ganhar dinheiro, é é uma profissão de altíssima performance, que pode ter um altíssimo retorno. Uhum. Eu faço a comparação por ser um atleta, por exemplo, pega aí o João Fonseca agora do tênis, cara. Eu jogo tênis, mal, mas eu Sim. jogo. Cara, são Não tão mal quanto eu, certeza. talvez, depende do dia. Eh, cara, quanto tem 1000 caras querendo ser o João Fonseca, e só o consegue, mas isso não te tira o direito de você sonhar e tentar. Então, eu estava falando pra eu não sei pra quem eu estava falando, alguém pediu foi num podcast da Nelogica que me entrevistaram. Tipo assim, uma coisa que eu daria muito conselho para o cara que vai começar é o seguinte: cara, médico é uma profissão que ganha bem, certo? O cara para ser médico ele faz 5 anos de faculdade, mais 3 é quase 10 anos 10 anos estudando estudando. pra ele começar a ganhar dinheiro. E o que eu acho que a galera tem que entender um pouco é o seguinte: como é que você realmente acredita que você vai ter uma profissão que ganha tão bem quanto o médico daqui a 5 meses? Tem gente que acha que uma semana, né, fazendo Tipo, curso de uma não semana, cara. vai, cara, tipo, não tem a menor possibilidade, você tem que estar bom naquilo e dá pra ficar bom. E eu vejo que a galera se enrola, e eu falo isso sem nenhum julgamento, a galera se enrola numas coisas meio básicas, que é isso, cara, quanto tempo você acha que você tem que estudar pra você ser realmente bom no negócio? Sim. Quanto tempo você tem que estudar? Cara, você tem a profissão que você pode trabalhar meia hora, por que que você quer trabalhar mais? É que é muito fácil, tipo, olhar de fora, mas vejo a galera às vezes se enrola Mas é que no básico. esse olhar de fora, ele faz falta, ele ajuda demais. Ajuda. Ter Ajuda 5 minutos. demais o trader. Porque, cara, assim, concordo com tudo isso que você está falando, tá? Você precisa estudar. Não adianta achar que você vai fazer uma faculdade em um final de semana, cara. Não vai rolar. Você começa a operar um simulador, a dor meio que não existe, É. né? Fora que é Acho mais que fácil. é mais É fácil, mais tá? fácil por causa da E fila. sim, e quem talvez para quem nunca Desculpa, mais teve fácil ganhar dinheiro tecnicamente, nem tanto pelo psicológico, porque executa ordens que não executariam. sim, É, continua. exato, é É, diferente. Eh, por exemplo, o stop, né, quando você coloca o stop no simulador, ele sai naquele preço tá sempre, aquele né, cara. preço. Às vezes está no mercado e o seu Sim, stop saiu lá bem longe. Mas quando você nunca foi no mercado, talvez você respeite mais o simulador, né. Quando você já é do mercado, cara, você não respeita. Desculpa, você não respeita. Você não respeita nem o mercado real. Por que que eu digo isso? Que você vai operar com um lote, cara, um mini contrato, com 2, com 3, assim, tá dando certo, né. Por que que dá certo? Porque você, cara, você tá enxergando aquilo de novo, região. Cara, região, isso aqui é para estopar com 500 pontos. Então com um, com 2, com 3, com 5, você segura 500 pontos do mesmo jeito? Fala: "Cara, seguro". Mas o que você faz? Você vai para 10. Com 10 provavelmente você não segura então esse é um esses outro que a 500 galera se pontos. enrola, porque a galera não faz nem essa conta. Então, mas cara, o que que acontece? Imagina que vou falar de direito, vai, que o meu filho tá fazendo direito. Então, cara, ele tá estagiando, ele tá ganhando, porra, a bolsa estágio. Sim, Cara, o que que eu espero, né? O que que ele espera? Que, pô, decole na carreira, assim, que, pô, vá para pra outro escritório e ganhe muita grana. Mas tá começando pequeno, né? sim. Então eu acho assim, outro dia um amigo meu falou, cara, quem começa grande, né, quem nasce grande é filho de baleia, cara, que é uma real. Porque, cara, se você começar a operar com um, com 2, com 3, com 5 e tá tudo bem, se você vira uma mão para 10 e você vê que seu psicológico abalou, A tá bala. tomando 200 pontos de stop, cara, zera essa operação e abre de novo com 5. Se você tiver sentindo, cara, esse aqui é o seu tamanho Sim, hoje. Você achou o seu tamanho? Vai ser esse tamanho pro resto da vida? Não, cara. Talvez você leve aquilo por um mês, 2, talvez 5 anos. sim, E depois você se sinta confortável para sim, aumentar. Então, trazendo para o João Fonseca, ele tá arrebentando, cara, o primeiro brasileiro, cara, em tantos anos tá lá em cima, mas não quer dizer que um outro profissional que não chegou no nível dele não possa viver a vida assim, sim, entendeu? Então você vai ver trader, cara, que ganha milhões por mês, vai, mas você vai ter médico ou advogado que ganha fortuna por mês sim. e outros que ganham bem menos, mas vivem dignamente. Então você pode ser um trader que não vai ficar rico e não vai se operar mais horas para te deixar rico. É o que você Sim. falou. Você gastou aquela meia hora, uma hora, cara, nessa semana eu fiz quanto? Fiz 100, fiz 200, fiz 1.000, fiz 5.000, 10.000. Tudo bem, cara, você chegou no seu tamanho. Cara, é isso aqui. É até aqui que eu vou, dali para frente
é estudo ou eu vou gastar meu tempo de uma Mas você não tem forma aquela, tipo ótima. assim: "Pô, eu ganhei 1.000 em meia hora, o pregão tem É, 8 horas, 1.000 vezes eu vou ganhar 16.000 é hoje". claro. É Você faz complicadíssimo, é cara. uma pura enganação. É complicadíssimo. É, eu acho que é o que a galera mais se enrola. Eu acho que se a galera te pegasse um bom tempo pra estudar, cara, tipo, e só estudar. É. Tem um case de sucesso nosso, tá até no nosso site, se alguém quiser acompanhar. O cara era ex-funcionário público, queria ser trader, não sei o que, era o sonho dele. E aí ele começou, ele se ferrou. Não, minto, esse cara é um pastor, ele tem até um grupo hoje, assim, cara, bem gente boa esse. Esqueci o nome dele. Mas tá lá no site. E aí ele não deu certo, ele ficou 6 meses, cara. Ele conversou com a mulher dele e falou assim: "Cara, vou ficar 6 meses". Ele Estudando. ficou 6 meses, tipo, sem operar, 6 meses, e ele foi bem, assim. É. Cara, eu se voltasse atrás no tempo, eu ficaria esses meses, assim, só fazendo. Então acho que eu tenho que lembrar isso, falar assim: "Cara, ninguém vai ganhar dinheiro tão fácil, não Exato. existe almoço de Não. graça, né". Cara, eu acho importante assim, você ter um acompanhamento de fora, não é vergonha, cara. Assim, não dá pra você falando do que é uma trade trader com quem trabalha num açougue, que faz qualquer outra coisa, o cara É, não vai te entender. não vai te entender. Então você precisa conversar com alguém desse meio, cara. Então, Sim, por isso eu acho assim, tem muito espaço para, sei lá, para mentoria, para bate-papo, sim, para várias coisas que alguém que não tá vivendo aquela sua emoção, não tá passando por aquilo, sim, consiga enxergar e consiga te falar. Acho que é bem válido. entendi. E aí, último recado aí? Eu acho que é esse, cara. Acho que é esse. É tipo, não achar que, assim, você tá sozinho e se por acaso você realmente estiver sozinho, cara, procura. Procura alguém, cara. Procura alguém pra bater papo, cara. Chama, conversa. É. Pô, se apresenta via Instagram pra alguém, sabe? Bate papo. Puta, será que a gente pode trocar 2 ideias Fica aqui? Orkut, faz a comunidade É, ali. exato, cara. Eu acho que vale a pena procurar. Tem um negócio que o GG faz que é muito legal, do happy hour lá, se Sim, fosse sim. uma cidade. Última coisa, eu não sei se você já pensou nisso, estava pensando agora, a gente deu maior sorte na carreira, né. Sorte. Eu acho que a Pô, gente deu. trabalhamos pra caralho. Não, cara, a gente trabalhou é fácil, tipo, pensar, a gente trabalhou na Link, a Link era a XP da época, Exato. e depois a gente trabalhou na XP, a gente deu uma puta sorte, né. Sim, acho que a gente trabalhou nos puta lugares. Então pessoal, é o seguinte, JP ganha dinheiro, então o recado é esse, ele tem 30 anos de carreira, JP não tinha pedaços da barba que é de É. estresse e demorou, né. 35 anos, que eu comecei a trabalhar em 91. 91, eu estava com 11 anos. Fechou, irmão. Boa. Acho que Valeu, obrigado pelo valeu o papo, convite, cara. cara. Imagina, vou Gostei fazer muito, cara. mais, vou fazer mais, fazer com vamos juntar uma galera do Legal. pregão. Fechou. A gente podia fazer cara, sabe o que a gente podia fazer? Hã. Vamos fazer uma roda redonda. Roda redonda é boa. Roda redonda. Uma A mesa redonda. uma mesa redonda, Legal. você chama, tipo, uns 6 caras pra trocar experiência, assim, Vamos, ia ser legal, vamos, né? Ia vamos ser bem sim. bacana. Ô, Matheus, agora eu tô pensando, acho que é JPL Costa. Eu acho que é isso. É. Eu acho, tá. É, dá uma olhada no Mas, meu, dá uma olhada no meu. essa aí ia ser legal, cara, se Não a gente ia? fazer Vamos uma fazer mesa. Vamos? uma roda redonda é bom, uma mesa É. redonda? Vamos? Vamos. Fechou. Fechou. Boa, Valeu. JP, valeu, cara, obrigado. Valeu, Matheus.